Olá, todo mundo. Vamos começar outra live. Hoje de novo na maquiagem, mas com outro aspecto, falando da colorimetria, a cor, como trabalhar com a cor. E hoje nós temos, para falar com isso, uma das maiores especialistas e referências com cor e com colorimetria, que é a Priscila Lima. E ela é... Onde está a Priscila? Aqui. Quero convidá-la. Cadê ela? Passou. Aqui. Oi. Oi, Priscila. Peça para entrar. Não estou conseguindo. Aqui. Estamos esperando a Priscila entrar. E a Priscila é uma das grandes referências. Oi, Priscila. Olá! Como está? Tô Tudo bom? bem! Prazer Uau! estar aqui com você de novo. Um prazer enorme, uma honra, sempre uma honra. Sempre que eu recebo esse convite, eu fico, ai, toda boba. O áudio tá baixo para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Você eu estou ouvindo. Meu tá baixo? É, o meu tá baixo. Peraí. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver. Alô, Meu tá alô? bom. Alô? Eu estou ouvindo bem. Você está ouvindo? É, tô ouvindo baixinho, mas vambora. E o pessoal está ouvindo ok? É, Ah, tá. A Cláudia está falando que estamos. Oi, Cláudia. A Simone também. Olá, tudo bom? Tudo bem? Então, nós vamos falar sobre um pouco da cor na maquiagem, né? eita Que é a sua responsabilidade, hein? especialidade, né? E que é extremamente importante porque se você não acertar a cor da pele, da base, sua maquiagem está perdida. Tá perdida. Hoje em Exatamente. dia, existem certos assuntos, eu falo assim, tudo, graças a Deus, evoluiu, né? Então, existem certos assuntos na área da beleza, né? Na área da maquiagem, e se você não souber, você tá fora, né? E eu não vou dizer nem a longo prazo, não, a curto prazo, né? A gente ouve muito no mercado, tem muito maquiador, tem muito isso, tem muito aquilo, a profissão tá saturada, né? A gente ouve isso em todas as áreas. Mas uma coisa que eu costumo falar é que existe muito, por exemplo, maquiador, né? Tem muito maquiador, mas tem muito maquiador ruim, tem muito maquiador que não se atualiza, tem muito tudo, né? Então hoje a gente. A verdade é essa, É aquela verdade. pessoa bem direta, né? Então, assim, tem, né? Do mesmo jeito que existe um médico, que tem muito médico, tem muito dentista, tem muito tudo. Então, se a gente realmente não procura um diferencial na nossa área, se a gente não procura respeitar o gosto da nossa cliente, o diferencial, que é realmente o nosso trabalho, a gente está ali naquele parado, né? Vai ser sempre parado. Exatamente. E o tom de pele, a gente fala em primavera, verão, outono, primavera pura, etc. e tal, mas há inúmeras, assim, infinitas nuances para cada tipo. Então não é, eu posso dividir em 12 ou 16 ou aí e não há possibilidade de uma empresa criar todos os tons dos bases, etc. É absolutamente impossível, né? Então você tem que aprender a criar a base com a cor exata, né? Sim, E é isso que você ensina, sim. assim, de primeiro identificar qual é a cor da pele, né? Aham. E, e segundo, saber como fazer as misturas para chegar no tom. Porque aí é uma personalização, uma customização, que é um diferencial gigantesco, né? Sim. Porque o É que você não tem coisa pior do que você ver uma pessoa maquiada aqui, aí mascarada. você tem uma linha aqui que mostra qual é a cor verdadeira da pele da pessoa, E né? eu costumo falar assim, tem maquiador aqui, e eu até falo assim, ó, quem nunca errou a cor da base,
Pode botar aqui, ó, uma mãozinha, porque sim, todo mundo que trabalha com maquiagem, que começou, que, enfim, tem dificuldade sim de fazer a cor da base, né? E aí o que eu percebi é que cada vez mais as clientes chegavam reclamando da quantidade de produto, daquele efeito mascarado, ou então que a base ficou muito bronzeada e que ela não era daquela cor. E uma coisa que eu gosto de deixar muito bem claro, o problema não é você errar, né? A gente aprende errando, o problema é você ficar parado ali e você não querer melhorar, e você não querer evoluir, né? Todo mundo tem um início. Então, quem nunca errou a cor da base da cliente? Então, quando eu digo essa minha curiosidade com a colorimetria, ela começou a partir daí, né? De ver que não estava bom, mas também não sabia o que fazer para corrigir. Então, assim, não é uma coisa de corrigir, mas corrigir a cor mesmo, né? Então, eu ficava desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Então, tudo eu comecei a partir de uma curiosidade. Eu digo que tudo na nossa vida começa ou melhora a partir de um incômodo. Quando você se sente incomodado, aquilo ali te faz, né, agir e procurar outras coisas. Exatamente. E se você não tem conhecimento, você jamais vai descobrir como fazer as coisas, né? Porque tem o famoso cinzas, né, cromáticos, que Uhum. são a base de tudo. Sim. Isso também na pintura. E tem, eu lembro que quando eu comecei a pintar, eu usava a tela branca para pintar e todas as peles vão ficar iguais por causa da tela em branco. Uhum. Até que descobri que se eu quiser fazer uma pele, vamos dizer, mais outono, eu tenho que ter uma base com verde, e é um tipo de verde, não é um verde esmeralda. É Uhum. um verde terra que a gente coloca, e aí todos os vermelhos começam a sair, e você vê toda aquela beleza da pele outono. Se você não souber disso, você não vai fazer. Isso é o subtom, né? Sim. Esse é esse famoso subtom que O, existe, o tal do subtom. é, que as pessoas têm dificuldade de ver. Eu falo assim, uma coisa que eu aprendi, Felipe, foi tentar deixar tudo muito mais. Eu digo que é o tal do vocabulário feijão com arroz, sabe? Tudo mais acessível. Por exemplo, essa questão do subtom, eu trabalho com maquiagem há 10 anos, mas essa questão do subtom, eu realmente entender o que é o subtom, eu fui aprender, sei lá, 3 anos atrás. Porque ninguém nunca chegou para mim e falou assim: subtom é isso. Tom é isso. Ninguém nunca chegou. Então, assim, era uma coisa assim: o subtom é isso aqui, coloca aí, mas assim, tá, senta aqui e me explica. Então, realmente foi aprender e é isso muito recente. E aí, o que eu falo para as alunas, né? Que muita gente, provavelmente quem está assistindo aqui, que é maquiador, tem sim a dificuldade, né? É o tal do beabá. Se a gente não aprende o beabá, que o primeiro passo, né? A gente não pode avançar. Então, eu falo, se você não sabe, se você tem dúvida, você tem que perguntar. A gente não tem que ficar com vergonha de perguntar, né? E tem muito maquiador que nem sabe a diferença do tom e do subtom. Então, quando eu vou começar a explicar a colorimetria, eu falo assim: você sabe qual é a diferença? Aí as pessoas ficam: não, assim, não tem problema nenhum, eu também não sabia, você não é obrigada a saber, mas a gente precisa resolver isso aqui agora, né? Então, assim, essa questão do subtom ainda é um tabu. E o que eu percebi, eu sempre te falo isso, sempre que eu tenho oportunidade, quando a gente fala sobre isso, né? Uma vez a gente estava no elevador, eu, você e Simone, e eu estava te perguntando, eu nunca vou esquecer, eu estava te perguntando sobre essa questão de fundo de pele, porque para mim o curso de visagismo, ele foi, eu digo que é uma frase meio piegas, mas eu acho que ela vem a calhar agora, né? Foi um divisor de águas. Realmente, assim, na minha profissão, porque eu ficava muito presa às regras. E aí, quando eu tive essa conversa com você, você me falou assim: então, mas quando eu quero fazer, eu estou trabalhando com a folha em branco. Quando eu quero fazer uma pele outono, e aí você apontou para Simone, eu pinto o meu fundo de verde e depois, né? Você até falou assim: um dia depois, eu sei lá, é que eu vou pintar com a pele por cima.
Aí eu fico assim, tipo, meu Deus, tipo, foi uma informaçãozinha que você soltou, que você nem imagina o que que fez ali na minha cabeça. Eu falei assim, é isso. A gente tem que parar de achar que o maquiador tá fazendo a maquiagem por uma folha em branco, entendeu? Exatamente. E aí foi tudo assim na minha cabeça. Foi esses segundos de conversa, você saindo do elevador e eu te segurando para você me responder isso. E aí todos os outros conhecimentos, né, do livro do Israel Pedrosa e tal. E aí depois que você entende, né, eu fico assim, como é que eu nunca pensei nisso antes? Mas é bem legal, é bem desafiador. Então essa questão do subtom, para mim, minha cabeça realmente, assim, como dizia a Claudinha, que explodiu nesse momento. Entendeu? Nem sei se alguém Sabe escreveu como? aqui. Tem algum maquiador aqui que não sabe a diferença de tom e subtom? Ah, deve ter muitos. E a gente tem que chegar e falar assim, tô com dúvida, tem que falar, né? Isso acontece, por exemplo, também no curso de visagismo. Às vezes a gente fala assim, ai, será que tá todo mundo entendendo? Eu lembro a primeira vez que eu fiz, eu fiquei assim, gente, eu não tô entendendo nada, pelo amor de Deus. Aí, Simone, calma, você vai Mas pegar, você vai ignorância não assimilar. é, ignorância não é burrice. Exatamente. Ignorância é ignorar que existe. Nossa, Se você perfeito. nunca foi ensinado, isso não é um crime seu, é o crime de quem não ensinou você. É É isso aí. verdade. Exatamente. E o burrice é não perguntar e não querer que esclareça. Então a gente tem que. Olha, a Inéia Borges está dizendo, eu ainda não sei. Então, Ótimo. existem. Sabe como eu fui descobrir isso? Eu também fui bem depois, assim, longos anos depois. É Aham. que eu vi um quadro do Michelangelo semi-acabado. É um quadro que ele nunca terminou. E uma figura, e você vê o fundo em verde. Aí eu falei, é assim? E aí tem aquela pele linda, avermelhada, etc., que você vê. Aí que eu fui descobrir que isso é fundamental para valorizar qualquer cor. Então, eu não sabia como, por exemplo, fazer um capacete dourado. Eu pensei que eu tinha que pegar amarelo, pintar amarelo em cima do branco, etc. e Uhum. tal. Até que eu pensei, bom, para valorizar o amarelo, eu tenho que colocar a cor complementar por baixo. Então eu Botar roxo. pinto roxo embaixo e eu vou valorizar todos esses dourados, etc. Então, qual é o subtom de um primavera? É o roxo, né? Uhum. Que é uma cor basicamente dourada, né? E assim foi também como que eu via pessoal fazendo aquelas maçãs que praticamente você pode pegar e comer. E como que você faz isso se você pinta diretamente no branco? Não fica assim. Não fica. E, então foi descobrindo essas coisas que você começa a descobrir como trabalhar com cor. E, e funciona a mesma coisa na pele. Uhum. Só que a pele já existe um fundo. Então, Exatamente. é Esse é o pulo do diferente de gato. você pegar tinta e você pôr o fundo, você tem que identificar o que é essa cor que está lá embaixo. Né? E você tem que trabalhar a sua percepção. Isso aí entra a inteligência visual e a inteligência de percepção de cor. Né? E não é todo mundo que tem, né? Também. Uhum. Isso é ou você tem ou não tem, né? Não tem como você treinar a sua percepção e sua sensibilidade pela cor. Isso Uhum. é uma coisa importante dizer isso. Então, e é incrível como não tem informação. Não. É impressionante. As cores, por exemplo, nunca ninguém na faculdade, nunca vi em lugar nenhum esse negócio dos cinzas cromáticos. Eu levei 15 anos trabalhando até eu achei um livro que chamava-se Curso de Arte e que explicou isso. Eu falei, então é isso. E transformou
totalmente o meu trabalho com a cor. E Foi assim, tipo eu lendo o livro do Pedrosa. exatamente. E ele mostra no. Aliás, vou pegar o livro aqui para o pessoal ver. Foi tipo eu lendo o livro do Israel Pedrosa. Você pensa que para aprender maquiagem, você tem que ler livro de maquiagem. Eu fui ler um livro de cor luz, física, estado físico da cor. Exatamente, esse bonitão aí. Esse é o original, né? Agora tem uma nova edição. Mas ele mostra umas coisas aqui que é bem. É, explica bem isso que nós estamos dizendo. Sim. Deixa eu achar aqui. Quando você É isso procura aí, aqui. só tira uma dúvida para mim. Ah, esse aí são os exercícios do livro. Só uma dúvida para mim. Foi Michelangelo que fez a Capela Sistina? Sim, Ah, tá. ele Porque uma fez. vez eu estava analisando, você falou isso sobre a questão do subtom. Então é o próprio, né? Eu já olhei uma imagem e ele desenha até os vasos. Ele consegue desenhar por baixo da pele até os vasos, os pontos mais avermelhados. E isso é, assim, divino, né? Incrível. É demais. Demais. E ninguém chegou Mas, para ele e falou assim: ó, faz assim. Ninguém chegou. e ele pintando Danadinho. aquilo de costas lá no alto. Hã? Essa é uma coisa. E ele pintando aquilo deitado de costas lá no alto. Como é que ele pintou aquilo, né? Coitado. Ele ficou deitado de costas, Aqui, né? pintando aqui, pintando aquilo. E ele pintou as figuras, que tem uma coisa que é dentro da perspectiva, Aham. que é você esticar a figura para que quem está lá embaixo perceba corretamente. Ó, a Nina quer Imagina. participar, hein? Hã? A Nina quer participar, ela tá latindo. Ah, e isso é incrível, porque isso é um domínio da linguagem visual incrível, Sim. porque eu acho que qualquer um que já, você pega e você desenha um rosto, por exemplo, numa mesa, no seu papel reto, assim. Quando você põe em pé, o seu desenho está esticado, Sim. certo? Então ele fez o contrário, ele imaginou como a pessoa ia ver e esticou ou encolheu para que a pessoa visse corretamente. É Danadinho incrível. ele, viu? Nossa, isso é impressionante, É esse é o domínio impressionante. do desenho, né? O domínio, quando a gente fala de desenho, é do conhecimento de todos os fundamentos do desenho, né? As linhas, as formas, proporções, a cor, a luz e sombra e tudo mais. E, infelizmente, muito dessas informações, a Nina está pedindo mesmo, né? Oi? Tá? A Nina está pedindo para participar mesmo, Tá né? aqui, ó, tá pedindo Está carinho, tô batendo o coçando ela. Daqui pé. a pouco ela começa a latir. Ela batendo o pé, né? E isso infelizmente, é um conhecimento que sumiu. Uhum. As pessoas falam, mas como que sumiu? E por que sumiu? Isso é importante, porque no século XX, Sim. a arte mudou. Então, em vez de você retratar alguma coisa, ele passou de uma fase de interpretar aquilo que está vendo. Isso eram impressionistas. Em vez de pintar uma paisagem, começaram a pensar: eu quero pintar a luz, eu quero pintar a cor, eu quero pintar os ritmos visuais que eu estou percebendo. Né? E até chegar o Kandinsky falou, mas se eu quero pintar a luz, eu quero pintar a cor, eu quero pintar esses ritmos, por que eu preciso da paisagem? Eu pinto ritmo. E isso Uhum. que viu a arte abstrata. Só que, com isso,
surgiu a ideia errada de que não era necessário aprender o desenho. Mas você pode estar fazendo um quadro abstrato, que não tem uma pessoa, não tem objetos retratados, mas ainda tem perspectiva, ainda tem planos, ainda tem cor, ainda tem luz e sombra, ainda tem todos os elementos visuais que vão construir a imagem. E você tem que conhecer isso. E por isso que... O que a Nina está fazendo? Ela está correndo, o Renato chegou aqui, ela fica correndo. Ô, Felipe, velho, aí te cortando um pouquinho, dias atrás, acho que mais ou menos um mês, eu mandei uma mensagem para a Simone, mandei uma imagem, né? Eu estava estudando sobre Kandinsky e aí uma imagem me chamou a atenção. Não vou saber explicar exatamente, mas aí, obviamente, você vai saber. Que ele estava falando das imagens e das cores. E aí tinha lá o círculo, que era azul, o triângulo, que era amarelo, e o quadrado, que era o vermelho. Eu mandei para Simone assim, te lembra alguma coisa? Porque é exatamente as cores, os temperamentos, e a gente tem lá, né, das linhas e tal, e eu associei isso ao visagismo. Aí você pensa assim, gente, tudo se encaixa. Quando você começa a estudar, e aí você vai por outras vertentes, né? Porque você pensa assim, eu sou maquiadora, eu tenho que estudar só isso? Não, você tem que ter curiosidade de entender um pouquinho de outras coisas também, né? Então, assim, o quanto que essas coisas estão interligadas. São. Por exemplo, o Kandinsky, ele falava que o vermelho é uma cor que se aproxima das pessoas. O azul é uma cor que se retrai. Uhum. Então, ele é uma percepção. Aí você fala, como assim? É que ele tem, é como que mexe com os cones, como o olho percebe, é que a cor tem essa, é mais estimulante ou menos estimulante, e por isso que tem essa coisa que parece que ele vem para você, e por isso que o vermelho é uma cor que chama muito a atenção. E o azul é uma cor que chama muito menos atenção. É por isso que se fala, você quer ir fazer uma palestra, então usa uma gravata vermelha, usa alguma coisa Pra gente, um vermelha, batom vermelho. batom vermelho para chamar e captivar as pessoas, a atenção das pessoas. Uhum. Então tem uma explicação, não é? Então, ó, eu vou pedir para o Felipe explicar, porque a gente vai conversando aqui, mas a gente já, né, eu entendo, você, obviamente, mas, assim, explicar para o pessoal o que tem a ver essas imagens, né, porque senão, tadinhos, vão ficar aqui perdidos, né, o porquê que eu lembrei do visagismo, né, cada temperamento tem uma cor, e aí tem a imagem, a forma, explica aí para todo mundo. Então, quando eu comecei esse trabalho, a primeira coisa que deu start para tudo isso foi a teoria dos símbolos arquetípicos do Jung. Então, quando eu li esse livro, isso foi em 1971, o que me chamou a atenção, né, é que ele falou desses símbolos mais primitivos, mais básicos, como o que você acabou de falar. O círculo, o quadrado e o triângulo, que tem a figura de 8. Então, toda forma geométrica é feita a partir dessas formas geométricas básicas, né? E o que ele falava é que essas formas têm significado. Então, o círculo é relacionado com o universo feminino, o útero, o círculo que é fechado, etc. O quadrado é ligado ao universo masculino. Então, ele chamava o masculino o ânimos e o feminino a ânima, né? E isso é os elementos masculinos, não é ligado à mulher ou homem, porque tanto o homem quanto a mulher têm suas parcelas de aspectos femininos e aspectos masculinos.
Então, você tem a coisa de reflexão, que é um elemento feminino. O ímpeto, o fazer, é um elemento masculino, né? E aí, eu estava começando a desenvolver meu trabalho e eu estava trabalhando, eu vi que se eu vou fazer uma composição, eu sempre parto de uma forma geométrica. E quando ele falou que essas formas têm significado, eu falei, então, se eu já penso no significado do quadro antes, eu vou escolher a composição de acordo com o significado que eu quero. E eu achei que estava achando, descobrindo a América, realmente estava, porque nunca Sim, ninguém trabalhou os símbolos arquetípicos dessa forma, né? E com o tempo, eu fui percebendo que, na verdade, toda imagem tem na sua estrutura uma forma geométrica. Então, todas as imagens. E que isso dá significado para a imagem. Por isso que eu criei a palavra Image ID, que toda imagem tem uma identidade, uma expressão. Não é somente uma estética ou representar algo. Ele tem uma expressão. E o rosto também. E aí que comecei a fazer a relação que desconstruir a forma geométrica nas linhas. Então, a forma geométrica quadrada é feita de linhas retas. uhum. Então, verticais e horizontais, que também são do universo masculino. E também, você vê, isso está ligado ao falos, né, que é etc., que é o símbolo máximo masculino. Aí que eu vi que eu poderia fazer a leitura do rosto. Fazendo a leitura disso, eu vou ver o que a pessoa expressa, né? Então, aí eu vi que eles são ligados aos temperamentos. Então, você tem os temperamentos colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. O colérico é o temperamento mais ligado ao mundo, o universo masculino. O melancólico é o mais ligado ao feminino. E o triângulo é o universo espiritual, e então o sanguíneo é ligado mais ao espiritual. Depois eu fiz a relação com a cor. Então, que a cor do colérico é o vermelho. Por isso que o vermelho é passional, etc. E isso já tinha um estudo sobre a psicologia das cores, né? Então, o amarelo é mais energético, dinâmico. O azul é mais calmo, é tranquilo. E o roxo, que é ligado ao fleumático, é denso. Então, você começa a fazer essas ligações, que você tem a forma, a linha, a cor e o temperamento, que são interligados. Por isso que você consegue fazer a leitura de um rosto. Uhum. Isso já não é uma coisa intuitiva ou uma forma de fazer isso que é empírica, como era a fisiognomonia. Uhum. Fisiognomonia, você vai fazer a análise do rosto, etc., você vai chegar no mesmo resultado. Só que eles nunca tinham nada científico para estruturar a sua teoria. Nem a morfopsicologia tem. A ciência que está por trás da morfopsicologia é o que o Gebai fez de pesquisas que mostram que é realmente verdadeiro. Eram pesquisas científicas. Mas não tem essa ciência que está aí. Que se quando você junta esse conhecimento com o que o Gebai fez, você dá uma estrutura imensa
assim, científica, a leitura do rosto, que sempre a ciência, a academia, rejeitou como sendo coisa New Age, né? Que não é... Isso tudo, né? Eu tô querendo perguntar, isso tudo em que ano que você teve essa percepção? Foi ao longo. E isso é uma coisa interessante, porque quando se fala em criatividade, existe um mito assim muito grande da criatividade, que a pessoa tem uma ideia e pum, vem tudo pronto. Eureka! Não, isso não existe. Não Eu existe. percebi isso. Você pode ter uma ideia, por exemplo, esse insight que eu Uhum, tive, que é o primeiro start, mas se eu tivesse ficado nesse insight, pronto, acabou. sim. A criatividade é resultado de persistência, Uhum, de concordo. buscar e investigar continuamente. Então, essa investigação foi ao longo de. Olha, começou em 71, que eu tinha 19 anos, Tem uns dias, até. né? Hã? Tem uns dias, né, que você começou a estudar É, isso. Tem uns foi em dias. 1971, em Londres, era um garoto, né? E eu acho que isso foi importante eu ser um garoto, Uhum. porque eu não tinha nada na minha cabeça, então não tinha preconceito, eu não tinha nada que pudesse bloquear essa percepção. Eu acho que é por isso que eu percebi, porque quanta gente não tinha lido o livro do Jung antes, que foi publicado em 64, Uhum. então já tinha passado 8 anos, e ninguém tinha percebido, ninguém tinha feito essa relação. Ninguém tinha falado. E eu vejo pessoas hoje falando essa besteira que o Jung falou sobre isso. Ele não falou sobre isso, ele falou sobre os símbolos arquetípicos, mas ele Uhum. nunca associou as estruturas, as imagens. Ele deu uns exemplos de o que ele tinha percebido de como que acontece. Mas ele nunca fez essa Essa relação com associação. espiritualidade. Nunca. E muito menos com o rosto. Né? E com todas as imagens, então, nada disso. Então foi uma coisa em cima da outra. Primeiro trabalhando meus quadros, usando isso, vendo que funcionava, experimentando. Isso ao longo dos anos, né? E depois, quando eu passei a ensinar no liceu, eu comecei a ensinar isso para os meus alunos. Eu fui vendo como que poderia ajudar para eles criarem, né? Porque isso é uma outra coisa muito importante, que quando você pensa em criar uma imagem customizada, você tem que partir de um briefing, né? Como vamos Sim. dizer, a pessoa que vai fazer uma caracterização, ele tem um briefing do diretor, né? E ele tem que saber transformar essa intenção numa imagem que tem esse significado. Se ele não tem conhecimento da linguagem visual, é impossível que ele faça isso. E isso sempre foi o grande problema dos caracterizadores. Eles não tinham esse conhecimento, então era totalmente intuitivo. E aí, pela experiência, pela tentativa e erro, aí isso funcionou. Aí o outro vê, fulano fez assim, eu vou me basear naquilo que o outro fez. Uhum. Então começa a trabalhar com referências. E esse é o que acontece no meio. Todo mundo trabalha com referências. Se você não tem um modelo antes, praticamente você não consegue trabalhar. Criar assim 100%, né? Então, esse é o grande drama quando um maquiador, um cabeleireiro, qualquer um designer de sobrancelha sai da escola, ele tem a técnica, mas o que eu faço com isso? Uhum. Então, ele não sabe o que fazer isso. Primeiro, ele não sabe quem é seu cliente, e depois, ele não sabe como, mesmo que ele descobrisse o que a pessoa quer, ele jamais vai saber como criar a imagem que expressa aquilo. Né?
Eu até falo que quando eu saí do curso de maquiagem, eu me senti, foi assim, o momento que eu mais me senti perdida, inclusive pensei em desistir, né? Tipo, isso não é para mim. Isso há 10 anos atrás, né? Então, assim, já foi muito ruim, Assim, muito defasado. Então, assim, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, né? Em desistir. Mas aí não, ainda bem que eu não desisti. sim, Eu claro. queria aproveitar, porque tem muita gente que está entrando aqui, muita gente nessa live, que me segue, Uhum. né? E como tem gente nova também, às vezes não sabe. Gente, para associar, tem muito maquiador aqui, né? Quem é maquiador aqui, bota a mãozinha. Eu adoro pedir para a pessoa botar a mãozinha aqui para eu saber, que eu gosto de identificar, né? É, Quem for uhum. maquiador aqui, ó, e aí eu vou contar meu testemunho. Às vezes a gente não consegue associar o que o Felipe fez, né? Ele associou essas imagens. Oi, filha, tudo bem? Ele associou essas imagens e a gente consegue ver que, na verdade, isso é para tudo. Isso não é só para artes plásticas, isso não fica ali resumido, né? Isso é para tudo na vida. Eu até falo para ele, né, que eu acho assim, todo mundo que trabalha com pessoas deveria fazer o curso. Quando você chega lá no curso, né, que eu fiz presencial, então assim, quando você chega no curso e você vê que até o formato do dente vai influenciar, né, o porquê que vai influenciar, então assim, você vê tudo, você entende tudo, né, você fica naquele momento assim, tipo, meu Deus, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, quando você tem esse trabalho, vou explicar para vocês o que um visagista, um maquiador visagista faz. Né? Quando a sua cliente senta na sua cadeira, quando a cliente senta na cadeira, a primeira coisa, se você não é visagista, o que o maquiador faz, né? Pega a referência de foto, fotos que ele viu na internet, né? Só que quando você é visagista, a sua cliente senta na sua cadeira e você pergunta para ela assim, o que você quer expressar? Como que você quer ser vista? E aí, quando a gente entende o que cada linha, o que cada forma significa, a gente coloca isso no rosto dela. E aí eu vou dar o meu testemunho, né? Que eu era aquela pessoa cética, assim, mas como? E uma coisa que me prendeu muito, que fez todo sentido para mim, porque como eu falei, né, Felipe, eu entendo a dor do maquiador, então Uhum. eu sei exatamente o que era aquela confusão na minha cabeça, porque eu tinha o tal do ranço, do contorno, que eu ficava vendo na internet, quem tem rosto isso, tem que fazer isso para ficar oval. Era uma padronização, isso eu não quero isso para mim. E aí uma coisa que o Felipe falou, na verdade uma explicação que ele deu no curso, só para que vocês possam entender. Às vezes a gente acha que não, mas cada linha e cada forma, ela expressa alguma coisa. Isso a gente aprende bebê. A gente aprende muito pequeno. A gente não lembra quando foi que a gente aprendeu, a gente só aprendeu. Então, isso está aqui. E uma coisa que ele usou no curso para exemplificar isso foi. Como que você fez? Que você estava falando em relação à música, né? Que você falou assim: Sim. como que um surdo vai saber a música que está tocando, né? Então, eu queria que você mostrasse para ele os movimentos da mão, né? Como você fez, o que é Exatamente. essa música, o que é essa música, porque vocês vão entender, vocês vão conseguir visualizar, porque só a gente falando, às vezes não fica claro, e vocês vão saber que vocês já têm isso, vocês só precisam moldar, entendeu? Então, para explicar isso, se eu colocasse aqui um vídeo de mas sem som, Uhum. mostrando uma orquestra no fundo e um maestro regendo essa orquestra, e você só está vendo os gestos do maestro. Você vai saber que tipo de música é pelos gestos. Se ele está fazendo esses movimentos assim, ondulares, você vai saber que é uma música suave, que é tranquilo, Ele faz não, isso, né? e você pensa até na dança, se você está dançando com esses movimentos, o que isso, que tipo de música você está dançando. Agora, se ele está fazendo gestos assim, você vai saber que é uma coisa forte.
que é um tipo de marcha, que é uma coisa que tem marcação muito definida. E você pode pensar que a música, por exemplo, que você dança, vamos dizer, o flamenco, em que eles ficam pisando duro, tem essa característica, né? Agora, se for linhas inclinadas, sabe, é uma coisa explosiva, é uma coisa que pum, pum, assim e tal. E se ele está fazendo esse movimento que é assim, não assim, né? Mas essas, como se fossem ondulações, é uma tarantela, né? Então, tran, 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 que é esse movimento, que é alegre, é divertido, é lúdico, é brincalhão, etc., mas não é uma coisa pesada nem tal. E você sabe disso. Você nunca foi ensinado isso. Porque o que o Jung falou é que isso está no nosso DNA, é como se fosse presente no nosso mente. É uma linguagem inerente do ser humano para compreender o mundo que está à sua volta. Por quê? Não é só o humano, é o animal. Porque como que o animal na natureza sabe que é alguma coisa perigosa, se é uma coisa que é amigável, etc. Então, são gestos, são olhares e também são as cores e as formas dos animais, você vai saber. Então, por exemplo, a Nina é um cachorro e tem um rosto triangular. Uhum. E isso indica que é um tipo de cachorro que é de cheirar, de fuçar, porque o Uhum. focinho, é a Uhum. palavra, fuçar, ela busca as coisas, é elétrica, é energética, etc. Porque isso é como a natureza fez as coisas. E o que me deu maior comprovação disso foi que em 1970 quanto que foi? Acho que 75, 74, não, foi antes disso, 72, logo depois. Eu estava assistindo a BBC 2, lá em Londres, e estava passando um programa que eles estavam falando sobre uma experiência que umas pessoas fizeram com passarinhos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram 3 bancadas. Uma que tinha uma tampa triangular, outra tinha uma tampa circular e a outra tinha a tampa Gente. retangular. Isso era ligado aos símbolos arquetípicos do Jung mesmo. E colocaram a mesma quantidade de comida e o mesmo tipo de comida nos 3. Uhum. E puseram num jardim, aí tinha uma janela, e eles ficaram filmando os passarinhos para ver como que reagiam a cada bancada. Uhum. Todos os passarinhos, em primeiro lugar, iam para o quadrado. Quando não tinha mais lugar para os passarinhos, ou estava comida estava terminando, eles foram para o circular. E quase nenhum passarinho O foi para o triângulo. triângulo, porque o triângulo é o símbolo do perigo. É uma forma que é irregular, que não tem estabilidade. Visualmente é instável. Então, por isso que significa perigo. Enquanto o quadrado é extremamente regular, é muito sólido, etc., e dá segurança. Uhum. Puxa, se um passarinho com cérebro desse tamanho reage a isso, nós também. Essa é Fato. uma linguagem para nós. E você vê isso em muitas coisas, né? Como o mais clássico é das serpentes. Uma serpente que tem cabeça triangular Triangular. é peçonhenta.
que tem a cabeça oval, não é. Sabe o que eu acabei de Estrutura. lembrar? Aquele vídeo que tem no YouTube, depois vocês podem até pesquisar, tá, gente? Que é do Pato Donald, falando sobre. Ai, me ajuda. Perspectiva. Não, Ah, não, o proporção áurea. proporção áurea. Né? Que aí Então, é no padrão Disney, então é fácil, é tranquilo, é leve de assistir. Então procurem lá botem no YouTube, Proporção Áurea, Pato Donald. Vocês vão ver um vídeo muito interessante no estilo Disney. eu acho que é Pato Dono no mundo da proporção áurea. Vai E aí aparecer, vai mostra aparecer, que foi assim que a eu coloquei. lemniscata e tudo. E mostra o lemniscata, onde está, e ele Aham. pega. Então É muito você vê, na divertido. verdade, que isso está tudo interligado, né? E o que ele estava falando, que o Felipe estava falando das imagens, né? Que eu pedi para ele explicar. Então fica muito visual, a gente entende, né? A gente sabe o que esse movimento significa, a gente sabe que o movimento assim significa, e você imagina, né? Por exemplo, então eu tenho que afinar um rosto, ela quer que eu afine um rosto. Mas se você põe uma linha diagonal num formato de rosto, você vai dar uma outra intenção ali para ela. As pessoas vão enxergar ela de uma outra forma. É dessa forma que ela quer? E isso aconteceu comigo. Quando eu comecei, eu lembro que. Lembra que eu contei para vocês que eu tinha um tal do ranço com contorno? Foi exatamente assim que começou. Porque, o rosto da Priscila. Falaram que meu rosto era um triângulo envelhecido, é ótimo, mas também tá envelhecido. É um triângulo invertido. Era um triângulo invertido. E aí falaram que o contorno pro meu rosto era assim. E aí eu fiquei parecendo uma caveira. Eu não consegui, porque eu fui modelo, eu não consegui me olhar no espelho. E aí eu não conseguia me olhar no espelho e eu tirei aquela maquiagem. E aí dali eu já falei assim, eu não quero contorno pra mim, eu não gosto disso, não gosto. Aí foi quando a Simone, com a santa paciência dela, falou assim, vem cá, deixa eu te contar palavras de Philip Howell. E aí ela me explicou, né? E aí a gente vê o tanto de coisa que a gente vê, que a gente aprende por aí e que está de uma forma totalmente distorcida, né? É assim no visagismo, é assim na leitura facial, né? A gente vê de tudo, que não existe isso de ler. Gente, a gente aprendeu isso sem querer. Na verdade, a gente aprendeu sem nem saber como é que a gente aprendeu. Quando a gente estava sendo educado, quando a gente estava lá, girininho, pequenininho, a gente estava aprendendo. Só que o que acontece com o visagismo, né? Com o curso de visagismo, você vai desenvolvendo e é muito legal, né? Que ao longo das aulas você fica, o Felipe vai falando, você fica assim, menino, tá, é isso. É muito doido, que você vê que tá tudo ligado, tá tudo interligado. Eu não sei se eu já contei para você sobre o que aconteceu para que eu fosse convidado pelo Senac para fazer esse trabalho. Que Não, isso eu foi sei a história da Sônia. Não, teve isso, mas o que aconteceu foi que eles queriam fazer um curso com visagismo porque tinham conhecido o Claude Julliard, o Sasaki participou de uma palestra que ele deu quando ele veio para o Brasil e ele já achou muito interessante. Só que a ideia do visagismo que eles tinham era que é aquela coisa, o que combina com o seu rosto, o que combina com o seu tom de pele e tal. Né? Que é um avanço, vamos dizer, diferente do que tudo, é um conhecimento que é importante também, mas não é o que combina com o seu rosto, não é isso. E eu tinha feito aquele programa, a série, eu tinha criado uma série chamada A Mão Livre. que era 26 programas, uma série longa, eram 15 minutos, que era sobre a linguagem visual. E isso ficou de 94 a 2000, passando na TV Cultura e Gente, na tem no TVE. YouTube. Tem no YouTube. Aí você vai me ver magrinho, magrinho. Né? e eles queriam que eu levasse isso para a área da beleza. Só que, como eu tenho um nome em inglês,
Uhum. O programa parecia uma coisa meio canadense, inglesa, etc. e tal, por causa da produção, que foi muito boa. E eles achavam que eu ia ser caro demais para eles. Então, eles não me não procuraram por mim. E naquela época, 2000, 1999, o Senac era referência de cursos para... Aliás, não tinha outros Não cursos. existia. Só tinha os cursos Vem cá. do Senac. E eles tinham o Centro Tecnológico da Beleza. Então, o Hélio tinha muitos cursos e ele tinha os melhores maquiadores, cabeleireiros indo para ensinar as pessoas que tinham técnica, etc. E ele queria ver se alguém desses pessoas poderia dar o conteúdo que eu estava dando. Então ele ficava questionando as pessoas. E, por exemplo, tem aquele macete, põe um pouco mais escuro na ponta do nariz que você vai fazer o nariz crescer. Olha, não é? Tem esse macete. Aí ele perguntava, a pessoa falava esse macete dentro do curso, e ele falava, mas por que isso funciona? E a pessoa não sabia como responder. Então, as pessoas tinham o conhecimento intuitivo, empírico, pela experiência, etc., mas não tinham conhecimento. Não estavam trabalhando com conhecimento. Tava Então, se você no fala por achismo, né? que isso funciona, a pessoa não consegue responder. Uhum. Então, por exemplo, você pergunta para a pessoa por que foi criado essa coisa dos contornos, praticamente nenhum maquiador vai poder explicar de onde veio o contorno e por que existe isso. Né? E daí, finalmente, como Na eles não maquiagem eu achavam sei. mais... Agora você sabe. Né? Mas eles até teve um maquiador que era bem conhecido, ele ficou em depressão pelas perguntas que o Hélio fez. Ele ficou traumatizado. Ele parou de maquiar durante um tempão, porque ele falou, caramba, eu não sei nada. Foi Aí, esse desespero que me bateu quando eu saí de Senac. então, mas isso era uma coisa, eu lembro que o Beto Bravo falou que no curso, foi que ele ficou atordoado. Ele falou, caramba, eu não sei nada. E o Beto Bravo é um excelente maquiador, como não sabe nada? Uhum. Na verdade, não tinha o conhecimento da linguagem visual, de como funciona. E quando você passa a trabalhar com conhecimento, é uma diferença imensa. Porque você sabe. Você sabe que cor por aqui, para cá, para dar aquela cor. Uhum. Não é experiência, assim, não é que eu vou tentar isso. Porque deu certo com fulana, eu vou fazer a mesma coisa com ciclana. Não vai dar certo, porque a ciclana é ciclana, o fulana é fulana. É Uhum. outro, duas pessoas, duas peles, duas coisas. Não dá para repetir. Você tem que fazer para cada pessoa, cada vez, e uma coisa nova. Não existe não existe padrão. Aí você fala, eu adoro smokey eyes. Então você vê maquiador fazer smokey eyes para todos os seus clientes. Ou fazer olho gatinho porque acha legal o olho gatinho. Mas olho gatinho é adequado para todo mundo? Smokey eyes é adequado? Fazer aquela maquiagem densa, contrastante, é bom para todos? Ou, contrário, fazer aquela coisa diáfana, delicada, etc., que não vai servir para todo mundo. Do mesmo jeito, por exemplo, essa questão do smoke eye, do delineado, é o que eu falo, todo mundo tem o seu tal do olho preto, né? Porque na maquiagem a gente fala assim, o olho preto que não é preto.
E aí você precisa entender como fazer, né? Não é sempre a mesma técnica que você vai carimbando em todo mundo. Você vai entender ali a leitura, se você vai fazer ele arredondado, lateral, né? Se você vai fazer mais intenso, menos intenso. Então, assim, para tudo, né? Eu gosto sempre de ficar puxando esses exemplos da maquiagem, Felipe, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o que, que é o visagismo, né? E aí eu gosto de o que, que é a importância, enfim, para o nosso trabalho. Eu gosto sempre de ficar puxando isso, porque está na nossa realidade, né? A gente vê o quanto que esse tipo de conhecimento, o quanto que ele realmente vai ajudar, o quanto que ele vai te elevar. Eu costumo falar que, assim, visagismo, esse tipo de conhecimento mesmo, né? A gente se sentir preparado para atender o público, ele deveria ser uma obrigação, mas se tornou uma virtude, um diferencial. Porque nem todo mundo tem. Na verdade, deveria começar com visagismo. Sim. E isso está se mostrando. Você lembra quando você se encontrou com o Rudy, né? Nós estamos juntos, e ele falou uma coisa muito interessante naquele dia. Né? Então, são os jovens que vão mudar. Uhum. Porque ele falou, imagina se nós, com todo o nosso conhecimento, ainda pega esse diferencial, não tem espaço para ninguém mais. Uhum. Então, é uma coisa que vai vir de quem é mais jovem, quem está começando, porque é muito mais fácil você assimilar isso quando você não tem nenhuma coisa assim padrão, uma coisa fixa na sua forma de trabalhar, do que se você está trabalhando há 20 anos. Quem está trabalhando há 20 anos está tão viciado num jeito de trabalhar que é muito difícil de mudar. Sim. É E muito ele, mais fácil ensinar um iniciante do que uma sim, pessoa que já trabalha há 10 anos. muito mais fácil. E vai ter essa mudança e vai ter essa coisa que você vê que já tem pessoas que são visagistas, que é jovens, que eram totalmente desconhecidos, a própria Simone, né? Que hoje são referências, né? Uhum. Porque a ordem das coisas, é assim que funciona. E a gente tem que mudar, na verdade, o que é uma coisa que é muito difícil dentro do meio, é mudar esse paradigma, essa coisa fixa, que é tudo técnica, que eu preciso de técnica. Técnica, você precisa realmente ter boa técnica. Mas a técnica existe para executar algo. Sim. Existe uma E se execução você não depois, né, sabe o da que técnica. executar, e se você não sabe o que executar, não serve para nada. Sim. Então, na verdade, tudo está sendo ensinado de trás para frente. Até técnica é a última coisa, porque a execução do trabalho é a última. Uhum. Antes da técnica, antes da execução, tem a definição do conceito que você vai fazer, a construção da imagem, como que você vai fazer aquilo, para realmente você executar o trabalho. Agora, obviamente, você tem uma ideia maravilhosa, você sabe como estruturar isso como uma imagem. E você não tem técnica, não adianta nada também, porque você não vai conseguir executar o trabalho. Né? Aqui, pelo menos na área da maquiagem, né? Porque você pega profissional de todas as áreas possíveis, né? Mas, assim, na área da maquiagem, eu percebo muito isso. As pessoas querem um resultado muito, muito rápido, muito imediato, e às vezes acham que é um produto que vai dar esse resultado. O produto é importante, claro que é, mas se você não tiver a técnica, né? Então, assim, a cada post que eu faço, agora mesmo, eu respondi uma menina agora há pouco, que ela falou assim: nossa, eu queria aprender de uma forma prática a enxergar o subtom, para determinar o subtom, mas porque pela cor da veia eu não aprendi, não funciona. Aí eu falei assim: olha, infelizmente não existe jeito prático.
Existe uma teoria, uma técnica que você desenvolve a prática depois, mas assim, eu chegar e te dizer que tem um jeitinho, não existe, né? E aí uma outra pessoa perguntou para mim assim, eu estou começando na colorimetria, né? Estou começando na colorimetria, me indica um produto para começar, para usar. Se você está começando, você não vai saber usar o produto. Você não vai. Entendeu? Então, assim, infelizmente, na minha área, né? Eu posso falar da minha área, as pessoas acham muito que é o produto. O produto é bom, faz diferença, claro, mas não é o produto, né? É a técnica aliada com o fato de você realmente, assim, fazer e se jogar para fazer. Uma coisa que você sempre falou para mim, assim, não tem como um profissional entender de pigmento se ele não mistura pigmento. E para mim foi a parte mais importante, é misturar tinta. É entender por Não que, é, que essa não tinta é, chegou nessa cor e por que, que essa tinta chegou nessa cor, sendo que eu misturei as mesmas cores. e não é fazer isso na pele da pessoa, é no papel. É Então, mas assim, pintar. você precisa primeiro entender o que, que ela vai dar no papel, para Sim, depois você ir para a pele. exatamente. Né? Então, Isso que assim, eu se quero você não dizer, você faz sabe, exercício no papel. exatamente. E Uma coisa que ninguém eu faz comecei a exercício. fazer para indicar para os meus alunos é não fazer uma folha em branco. Você faz. É até um exercício que eu fiz, é uma folha em branco, aquela mesma cor, depois você coloca numa folha um pouquinho mais com corzinha, depois você coloca num papel pardo e depois você bota numa outra folha. Você vai ver que a mesma cor vai variar, né? É Mas quatro cores diferentes. porque o fundo tá diferente, mas você precisa entender o que que é cor. Não adianta eu Uhum. chegar para você e falar que essa cor é tal se você não entende como é que eu cheguei até ali. Né? Eu sempre faço uma pegadinha com os alunos, porque tá muito aquela ideia fixa, né? Que é a mistura das três cores marrons, das três cores primárias da marrom. Eu, calma, gente, não é isso. Tem um porquê que dá marrom. Mas você precisa entender o que de fato vai resultar dessa cor. E aí eu falo, por exemplo, quando o Felipe tá lá pintando, se ele tá com uma cor roxa e ele quer escurecer, qual é a cor que ele vai adicionar? E aí fica todo mundo assim, meu Deus, como assim o amarelo? Gente, eu acabei de falar para vocês que a mistura das três cores primárias dá preto. Se você no roxo adiciona o amarelo, ele não vai clarear. Porque muita gente fala que o amarelo na maquiagem vai clarear a cor da base. Se o pigmento Sim, tiver intensidade baixa. sim, Mas é errado falar isso, exatamente. né? Então, Então, não é. assim, é totalmente O amarelo é diferente. luminoso, não é claro, que é diferente. Uhum. Não é branco, não é, e não é escurecendo que você vai pegar o preto para misturar o preto, porque você vai. Preto é não cor, é um pigmento sem cor. Uhum. Então, se você mistura com cor, ele bagunça tudo, porque Sim. é acromático, né? Aqui, Não ó. serve para. Aqui, a Melissa botou passada. Né? É, São as coisas que a gente ouve, mas a gente não raciocina. Se são as três cores, a cor complementar também vai tornar o preto. Então, assim, nem sempre o amarelo. E aí o que eu falo assim, eu falo muito para os alunos, você tem que entender se aquele amarelo vai te dar o resultado que você quer. Um amarelo pode clarear? Vai, pode até clarear um tom, né? Falando de maquiagem, vai clarear um tom, mas você vai mudar o subtom. E aí você vai ter um outro problema. exatamente. Você vai, na Então, verdade, como sair de um problema para outro. exatamente. Então, o que que você vai usar para. Isso vem na pintura. E maquiagem é pintar o rosto. Exatamente a mesma coisa que pintar um quadro. A única diferença é a superfície em que você está Então, que é trabalhando. diferente. Eu trabalho numa superfície plana. Então, eu que tenho que criar a impressão de volumes que não existem de fato naquele papel. No rosto, você já tem os planos. E você já tem uma Aquele faz cor. diferença. E você já tem os cores. Então, o que é a definição de pintura? É a construção de imagem com planos de luz e cor. Isso é a definição do que é pintura. Aham. Diferente do desenho, que é a construção de imagem
usando grafismos para construir a imagem. Isso é um desenho. E são diferentes por causa disso. Então, como é que eu vou construir planos? Se você não conhece perspectiva tonal, não conhece luz e sombra e não conhece cor, você não vai saber como criar esses planos. Então, quando você vai fazer uma maquiagem, você está criando planos. Você está acentuando ou diminuindo planos. Você pode afundar um lugar, pode expandir, pode retrair, pode fazer mil coisas. E nisso você pode modificar completamente o aspecto do rosto de uma pessoa. Sim. Você pode deixar achatada, você pode deixar com muito volume, com pouco volume, mais largo, mais fino, etc. Mas por que você vai fazer isso? Tudo tem um porquê. Por que você quer aquilo? Esses dias Essa eu, pessoa quer aquilo ou não? esses dias eu dei uma aula VIP. Era uma aluna que estava fazendo curso de colorimetria e a gente encerrou lá com uma técnica, né? E aí ela falou assim: ah, deixa eu te mostrar como eu faço. Tudo bem, adoro observar, né? Como outras pessoas fazem também. E aí eu falei assim: ah, o blush eu gosto de botar mais assim, sabe? Mais pro lado e tal. Aí eu falei assim: como? Ah, eu acho que fica mais bonito assim. Eu disse: olha só. Tudo que você aplica no rosto tem um porquê. Se você faz uma linha mais reta, tem um porquê. Se você faz uma angulação, tem um porquê. Se você usa essa cor, tem um porquê. Então, assim, não é que você gosta, né? No caso dela, ela trabalha com moda, com editorial. Então, é o que a moda está pedindo. É o que o editorial está pedindo, né? Quando a gente fala com moda, é a ideia do que é o conceito ali do editorial. Então, quem pede é isso. Não é o que você gosta. E olha, não é todo editorial que vai ser igual. Não, nenhum vai ser igual ao outro. Então, não tem como trabalhar a partir de um padrão. Não. Porque aí vai ter todo. Se tem uma pessoa que tem uma ideia diferente e que quer fazer uma coisa diferente, Uhum, você vai saber como fazer. sim. Né? E, então, conhecimento é libertador. Muda tudo como a gente entende as coisas, percebe as coisas. É algo fantástico. E eu sei disso como artista. Eu sei isso porque, como todo mundo, eu também comecei sem conhecimento. Uhum, E fui adquirindo conhecimento aos poucos. E esse conhecimento da linguagem visual, eu tive que adquirir por mim mesmo, que ninguém ensinava mais, como eu estava explicando no início. Por quê? Porque achava que não é necessário. Aí, por isso que eu fiquei desenhando durante 10 horas por dia, durante 4 anos. uhum. Malhando, malhando, fazendo desenho. Eu tenho pilhas de desenhos. São pacotes mais pacotes. É um problema, porque eu não sei nem onde guardar essas coisas. Né? E perigo de cupim pegar, porque cupim adora papel. Né? Então, aí eles gostam de entrar nos meus desenhos e desenhar junto, né? Guarda esse desenho direito, pelo amor de Deus. Não, então são centenas de Tem desenhos. muita relíquia aí que eu já vi. Ai, Mas ai. você não nem. Eu costumava, muitos anos atrás, eu tinha uma amiga que era professora na Unesp. Então, ela levava os seus alunos para o meu ateliê e eu pegava todos os meus desenhos e eu mostrava, jogava no chão, tudo, assim, pilha. E eu falava para eles: olha, se você quer realmente ser um artista, você tem que desenhar tanto assim como eu desenhei. Eles olhavam assim, reclamavam: mas tem que fazer tudo isso? Sim. Meu filho, o que você Começa, acha? só começa. Quantas horas você acha que uma dançarina dança por dia? Quantas horas você acha que um pianista fica tocando, fazendo escalas e tocando até ter calo na mão? Já viu o pé de uma bailarina com fica tudo ensanguentado? Uhum. O artista tem que fazer a mesma coisa.
Ele tem que desenhar, 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 desenhar e desenhar. Porque só assim que ele vai dominar a linguagem visual. Você domina, não teoria, mas pelo fazer. O que me pegava, Felipe, e aí eu vou contar assim, uma experiência para o que me pegava, é porque assim, o mais próximo que a gente, eu vou dizer assim que tinha, né, da colorimetria para maquiagem, era algo que é muito utilizado nas artes plásticas, Uhum. que aí pegava a vertente e usava na maquiagem. Outra vertente muito forte que usava era a parte da colorimetria, por exemplo, que é usado na análise cromática, né? O que eu percebi é que são círculos cromáticos diferentes, com teorias diferentes e com associações diferentes. E aí, o que eu percebi? Pegava aquela coisinha que é redonda que você fica mexendo. Mas o círculo cromático, por exemplo, o de Munsell, de Item, de Oswald, né? E aí cada um tinha o seu. E quando eu ia trabalhar na maquiagem, nada fazia sentido para mim. E aí, o que foi o start? Foi você chegar para mim e falar assim: vocês só vão, na turma, vocês só vão aprender a usar cor se misturar. E aí eu comecei a misturar, misturando. E aí eu tava misturando. Eu lembro que eu até cheguei a comprar tinta, pigmento puro, para misturar, porque eu queria ver ali como é que ela reagia. E aí o start foi. O pozinho mesmo. Não, nem o pozinho, mas a tinta mesmo. Né? Aquela tinta, aquela que é bem cara, inclusive. Você até me passou o link de onde comprava, enfim, porque eu queria ver a intensidade daquele pigmento. E aí, o que foi para mim, assim, o start de tudo? Foi entender que na maquiagem a gente não tem esse pigmento. Primeiro ponto. Então, eu precisava entender tudo ali do zero, do que era pigmento de maquiagem. É por isso que eu gosto de falar que é colorimetria na maquiagem. Porque você vai trabalhar com pigmento de maquiagem. Então, enquanto a gente fica preso assim, a gente não testa, a gente não põe em prática, né, os conhecimentos, a gente fica com medo, a gente não aprende. Não aprende mesmo. Não aprende de forma alguma. Então, eu só aprendi colorimetria quando eu fui misturar tinta. E quando eu fui entender o tipo do pigmento da maquiagem. E aí foi uma bola de neve. Porque eu fui entendendo o pigmento da maquiagem para camuflagem, para fazer efeito, para fazer maquiagem social. Porque existe uma diferença. E cada mistura de um vai dar uma outra cor. Se eu misturo uma tinta guache, né, que é uma tinta guache, vai dar diferente de um pigmento de maquiagem. E se eu uso um pigmento de maquiagem que não tem tanta intensidade, vai dar uma outra cor. Marca que você comprar, né? Exatamente. Então, assim, existe tipos de pigmentos diferentes. E aí a gente tem que entender. Então, quando você compra um material novo, né? Eu falo para as minhas alunas, você comprou uma paleta nova, não deixa ela ali guardada, não. Você vai pegar aquela paleta e você vai misturar com tudo que você tem, porque você vai criar possibilidades, né? Se a gente fala assim, num melasma você vai usar um laranja. Aí você sai botando automático um laranja. Não, você tem que entender a cor do melasma, a intensidade do melasma, por que o laranja, qual a intensidade desse laranja. Porque senão você vai criar uma outra mancha. Você vai tirar uma mancha marrom e vai botar uma laranja. Sim. E isso é realmente assim, eu digo que é revolucionário, porque era o que eu questionava lá atrás. Entendeu? Então, é o que eu falo, foi isso que você falou que mudou toda a chave, que virou toda a chave. Infelizmente, muito conhecimento sumiu, né? Eu tive uma sorte muito grande, que quando eu voltei para o Brasil, eu conheci, na realidade, a minha irmã amiga do Marcelo Grassman, que é um dos maiores, ele já faleceu, artistas do Brasil, ganhou Bienal de Veneza. Rapidinho aqui, Felipe, desculpa. Ai, como é que eu faço? Maria, você pode deixar a tua pergunta aqui para todo mundo ver. É só porque, às vezes, o Instagram ele tá bem ruim. Ontem eu fiz live e às vezes não aparece, tá? Mas deve estar por aqui, mas às vezes não tá aparecendo. Então, se você puder deixar a sua pergunta aqui, fica mais fácil para a gente responder.
Não está aparecendo o feed Não está diferente, aparecendo, sim. né? E eu não desativei, não. Ele parou, ele travou. Mas o Marcelo Grasso, né, ele é de 1926. Então, você imagina a idade que ele teria hoje, né? E ele era um cara muito bacana, assim, ajudava, etc. Eu fiz gravura com ele e através dele eu conheci um outro artista chamado Otávio Araújo, que era um monstro de pintor, e eles tinham todo um grupo de pessoas. Eles eram de uma época em que não tinha conhecimento. Então, eles se acostumaram a trocar ideias e buscar e garimpar as ideias, etc. Então, se reuniam, trocavam uma informação que recebia sobre técnica, etc. E foi com eles que eu fui aprendendo uma série de coisas. Então, como preparar uma tela, por exemplo, que é a mesma coisa como você preparar uma pele. Uhum. Como você... que são as tintas, por que uma tinta é melhor assim do que a outra, etc. Por exemplo, uma tinta profissional, ele é considerado profissional mesmo, porque é uma tinta que vai resistir à ação de luz. Você pega a tinta, põe embaixo da luz direta por 140 anos e não vai desbotar. Essa é a Isso é diferença. caro. É caro. E você quer que a sua pintura desapareça depois de 10 anos? Que tudo fica cinza? Não quer, né? Quer que Não. craquela tudo, sua tela, você quer... Na maquiagem, obviamente, você não tem esse problema. A pessoa não vai ficar com a maquiagem durante 50 Exatamente isso que eu anos. explico. Qual a Então, diferença? Um porque tem que durar séculos e o outro tem que durar horas. horas, né? Então, o que ele tem que ter resistência ao suor, a uma série de outras coisas que a gente não tem essa preocupação. Exatamente. Outro ponto importante, você vai fazer num ser humaninho que está vivo, né? Então a Sim, gente tem que levar em consideração ali tudo que está acontecendo com aquele ser humaninho. e ele tem que ter os cuidados cosméticos, com a saúde da pessoa, não Sim. ser tóxico, etc. e tal. Mas cada coisa tem sua característica. Agora, a teoria da cor continua a mesma. E é muito mal compreendido. As pessoas acham que sabem. Uhum. E não sabem, né? E o que a gente nota é que as pessoas falam sobre as coisas. Eu estou vendo isso no visagismo. Autoridades em visagismo aparecendo, falando coisas e não compreenderam. O visagismo não é só saber o temperamento da pessoa. É um conjunto. Não é só saber como fazer a leitura facial. Não é só saber como funciona a cor, como funciona a luz e sombra. É um conjunto de tudo isso. Por isso que eu Uhum. falo que o curso é uma formação de nível superior. Uhum. E as pessoas, mas em 4 dias? Sim, em 4 dias. Por que 4 dias de um curso presencial? Porque, na verdade, você tem todo o conhecimento que precisa em 4 dias. Mas provavelmente você precisa de 2 anos aplicando esse conhecimento para ganhar domínio total. Uhum. Isso que é a faculdade, é você pegar isso e ir para casa e pintar, 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 ou cortar cabelo, fazer o que você faz, e praticar, 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 praticar. Fazer a consultoria é uma arte. Você tem que conhecer ser humano, você tem que ter empatia, você tem que conhecer sobre o que é máscara, o que é personalidade, o que é personas, o que é temperamento, como que são as fases da vida das pessoas, como que as experiências afetam e como isso afeta
senso de identidade. O que é identidade? Uhum. Você tem que compreender o que é beleza, o que é bonito, o que é estética, o que é estilo. E tudo isso, você fala, mas você ensina isso em 4 dias? Ensina, né? Sim. Porque é o conhecimento. Agora, quando a gente passou para fazer isso no online, a pessoa tem 1 ano para assumir isso. Não, o online realmente veio para ficar. Então é muito diferente porque você repete, você vai Uhum. vendo, você revê, etc. E como você viu no presencial, muitos dos conceitos só cai a ficha no terceiro dia. Sim. Mas você não pode voltar para o Voltar. primeiro dia. Não. Online você pode. Você tá falando aí de. E aí vem uma coisa na minha cabeça, né? Você tá falando assim que é difícil, que isso, que aquilo. Uma coisa que eu falo muito para os alunos é que assim, a diferença de um curso difícil ou fácil, ou caro ou barato, é porque assim, existe um limite, né? Por exemplo, para você, existe um limite. Você tá ali com 50% que é o que você está ensinando. Só que o restante depende da pessoa, Sim. né? Então, assim, para mim não existe curso barato ou caro. Um curso que você aprende, que você paga, sei lá, 2, 3 mil reais, e você aprende, aquilo ali te ensina, e aquilo ali você vai usar para sua vida profissional, É barato. tá barato. Agora, se você não põe em prática, ele é muito caro. É Agora, se lógico, você né? paga 200 reais num curso que não te ensinou nada, ele foi caríssimo. Exatamente. Ele foi caríssimo. Ele não, além de você ter praticado, ele não te ensinou nada. Então, ele é Sim. caríssimo, né? Então, eu falo sempre assim, o que é caro, o que é barato. Se você pegar esse conhecimento e se você levar à frente, você imaginar que toda a sua carreira vai ser baseada em relação a isso, não é caro. E hoje, o curso presencial, ele era praticamente 7 mil reais. Sim. Né? E o máximo que a gente conseguia fazer era 6 pagamentos, eu acho. Né? Uhum. Entrada e 5 pagamentos. Nem lembro mais. Já parece que é outro mundo. Né? Mas, além disso, se você era do Rio, você tinha que pegar avião, pegar ônibus, você tinha que Tinha ter toda uma despesa. hospedagens, etc. Você tinha que perder 4 dias do seu trabalho, que é um custo também. E depois do curso, existe um investimento contínuo. Você tem que adaptar o seu trabalho para fazer ajustes, porque você vai trabalhar diferente, você vai fazer uma consultoria. Então, você tem que ter o tempo para a consultoria. Uhum. Agora, se você não acha que vale a pena, você não faz. Hoje em dia tem esse problema que muitos maquiadores, como você deve saber, muito melhor que eu, que ficaram destruídos durante a pandemia. Sim, Financeiramente foram arruinados quase, sim. porque você não tem trabalho. Você não tem noivos, você não tem eventos, você não tem debutantes, você não tem formaturas, você não tem festas. Como é que você vai ter renda para se sustentar? E eu estou vendo isso agora, que as pessoas estão com dificuldades. Muita gente quer fazer o curso, por exemplo, e quando eu vejo, eles não têm o limite do cartão. E hoje em dia não está 7 mil. A gente está fazendo e está saindo 3.990, Pô, 10 pagamentos de 399. Que esses 399, todo mundo fala, isso eu pago. Então, a gente está tentando ajudar as pessoas de todo jeito para poderem fazer esse curso, porque a gente sabe que é um diferencial para elas, mas mais importante do que isso, é um diferencial para o seu cliente. Então, o que eles vão estar trazendo benefício para pessoas que estão precisando disso, estão precisando de profissionais que têm conhecimento e realmente podem fazer. Então, tem a opção assim, se a pessoa não tem um limite, ela pode fazer uma transferência, por exemplo, para nós, uhum.
isso diminuiu a Tudo é quantidade. negociável, né, Felipe? É você usar o seu jogo de cintura. Porque Exatamente. a gente quer ajudar vocês para fazer. A gente sabe o Exatamente. quanto é importante para vocês. E é isso que a gente está fazendo, né? Amanhã, essa promoção vai acabar. Os Corre, 30% gente. de desconto e 35% se é à vista, né? E vai acabar. Depois de amanhã, vai ter uma promoção, mas vai cair para 20%, depois vai cair para mais ainda, até ser o preço pleno, que é 5.700, né? E o curso Mas fica disponível por 2 anos, né? não, por um ano. Por um ano. 1 ano. Por um ano. E outra coisa, ainda está tendo a mentoria, Sim, suporte. o que nós temos são, tem na plataforma, Aham. tem os fóruns, que aí a pessoa tem Ah, dúvida, faz a pergunta e responde. E quando eu respondo a pergunta, a resposta vai para todo mundo que está na no turma. curso. Então, eu respondo, você tem uma pergunta, todo mundo recebe essa resposta. Uhum. Também Pô, legal. tem o grupo do Facebook, onde as pessoas podem colocar fotos de uma pessoa, que um cliente, uma coisa assim, faz a sua avaliação dessa pessoa Uhum. e depois outras pessoas comentam e eu comento, eu falo, olha, você errou por causa disso, por causa daquilo, etc. Que é o ensinamento contínuo. Agora, em termos de mentoria, nós estamos estudando a possibilidade de como é que a gente poderia fazer uma mentoria mesmo. Porque tem umas mentorias que estão acontecendo informalmente. Por exemplo, o Cláudio Germano, Uhum. Com a as Simone. pessoas vão lá e eles ficam observando ele trabalhar, que ele Uhum. fez no Rio também. Aí as pessoas se beneficiaram muito por causa desse exemplo de ver alguém que está pondo em prática, de ver como é que você faz, né? Então isso ajuda muito também. E então tem muitos elementos, muitas ferramentas que a gente tem para que a pessoa possa crescer, pode realmente pôr isso em prática. Agora, o que nós temos visto é que quem está fazendo online está pondo em prática com muito mais facilidade, Eu porque, observei isso. porque no presencial você perde muita informação. Eu Você observei isso perde com as minhas alunas que fizeram. Elas estão também. pegando muito mais rápido, né? O tempo que eu levei para pegar e assim, eu tive, graças a Deus, a Simone assim para me ajudar muito. Você, a Sônia, mas assim, as pessoas que estão fazendo online, elas estão pegando muito mais rápido, né? Não tô dizendo que é fácil, mas assim, estão pegando muito mais rápido, né? O Sim. suporte está muito bom. Quando eu digo suporte, assim, aqueles acompanhamentos no grupo e Facebook, tudo isso, né? Então, eu acho assim, Felipe, eu falo, porque assim, são as objeções, né? A pessoa fala assim, ai, não tenho limite no cartão, ai, não tenho isso, não tenho aquilo. Gente, Você você se não é vira. alecrim dourado, todo mundo tem as dificuldades, todo mundo tem, né? Então, assim, você tem, eu penso assim, eu evito ver o copo meio vazio, eu quero ver o copo meio cheio. Então, assim, não tem. O que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Eu falo muito para as minhas alunas, entendeu? Com um conteúdo desse, por exemplo, pandemia. Se você tivesse se você soubesse, se você fosse visagista, você poderia dar uma aula de automaquiagem online, uma consultoria online, que foi o que aconteceu muito, né? Com a Claudinha, com a Simone, né? Comigo. Então, assim, foi isso que também ajudou a gente. Você tem recursos. Exatamente, exatamente. Às vezes a gente fica muito preso e a gente está muito acostumado. Eu acho assim, a pandemia, né, a quarentena, na verdade, ela veio para tirar muita gente da zona de conforto. Isso é uma coisa que o ser humano faz desde sempre, é sair, né, se reinventar. Então a gente precisou se reinventar. Olha, eu acho que quando você quer realmente, você Sim, faz. sim. Eu lembro, quando eu conheci a Sony,
Eu estava morando num quartinho Aham. de 3 por 2. Uhum. Não tinha banheiro, eu não tinha dinheiro para nada, eu andava a pé porque eu não tinha dinheiro, e eu Uhum. desenhava, 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 desenhava. Eu não ficava pensando, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, quero conforto. Não, eu pensava, eu quero aprender a desenhar. Eu Uhum. quero aprender a dominar isso que eu estou pretendendo fazer, Uhum. porque eu preciso disso. Quando você pensa dessa forma, você acha o meio, você acha como fazer. Você descobre, você vai e pede dinheiro emprestado, você faz isso, porque, puxa vida, se você é maquiador, não é possível que você não consiga R$ 399 por mês para pagar o curso. Eu acho assim, Impossibilidade. Felipe, eu Isso. tiro por mim. Eu ensino muito isso para as alunas, sabe? Porque hoje as pessoas que chegam no meu Instagram, que me conhecem, vê eu comprando produto. Hoje eu posso me dar o luxo de chegar numa loja de maquiagem, comprar 2, 3 mil reais e à vista, enfim. Mas assim, nem sempre foi assim. Quando eu estava Não. começando, eu falo assim, eu tinha, sei lá, 4 produções no mês. Eu não tinha que pegar o dinheiro daquelas 4 produções e comprar maquiagem, porque eu precisava investir. Eu dava um jeito de conseguir outro trabalho, outra forma, e o dinheiro desse outro trabalho ia para isso. Então, o que eu digo para as minhas alunas? Você não vai pegar o dinheiro da sua produção e você vai comprar o curso de visagismo, você comprar o curso de colorimetria. Você vai fazer o quê? Você tem essa parcela? O que eu posso fazer de serviço a mais para fazer essa parcela? É uma aula de automaquiagem? Então, todo o meu investimento de aula de automaquiagem vai ser para quitar isso aqui. Isso se chama planejamento. Sim. Isso é planejamento. Enquanto a Ou gente você fica tem. esperando as coisas acontecer, a vida acontece. Não, você não vai em lugar nenhum. Exatamente. Então, eu não tinha dinheiro, não tinha renda, eu passeava cachorro, pintava casa, fazia, mas não tinha dinheiro. Sim. Eh, Eu já tive aluna que pagou Então, o curso que, que meu eu vendendo fazia? brownie. Em vez de comer num restaurante, eu comia macarrão com manteiga, porque eu precisava do meu material. Eu É isso. precisava de aquilo. Era mais importante. Meu alimento principal era esse. Uhum. Eu pesava 57 quilos, porque eu não comia. Então, mas eu Nem eu peso precisava isso. comer. Então, a minha tia foi para visitar, ela ficou horrorizada, achou que eu estava raquítico Uhum. e falou para minha mãe ficou apavorada, morava aqui no Brasil, ela foi correndo, pegou um avião, achou que eu estava morrendo por causa do que minha Passou tia fome, falou. magro esse menino. Muito ótimo, estou muito feliz, né? Então, quando você faz o que você precisa fazer, tudo dá certo. Uhum. Né? E o universo conspira a seu favor. As coisas vêm. E a gente tem que viver a vida com amor, não Sim. com medo. Se vai viver com medo, vai bloquear tudo. Sim. Gente, são 9h35. 9h30. Nós podíamos ficar aqui até meia-noite falando, mas Socorro! a gente precisa. Ai, eu amo. Sônia Mas tá foi aí muito bom perto? falar. Ela está do outro lado, lá Disse que eu tá, mandei um beijo. eu mando sim. E foi ótimo falar com você. Ah, é sempre um Muitíssimo prazer obrigado enorme. por ter aceito o convite Oxi, e, sempre. e obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Espero que tenha ajudado. E para quem tomou a decisão de realmente mudar a sua vida com isso, é só entrar no site visagismo.com.br e você vai dar abertura para Ó, um tem só novo uma avanço. pergunta aqui, Felipe. Qual o temperamento da Pri? Só analisando o rosto dela, gente, você observa as linhas do rosto, você sabe o temperamento da pessoa. Não é personalidade.
É temperamento. Você vê, porque a Priscila, ela tem um rosto com muito amplos. Então, ela tem Muito um rosto misturado. hexagonal, com lateral reto, quase losangular. Uhum. Porque ela tem essa parte bem grande e ela faz meio assim. E muita gente acha que é triângulo invertido, não tem nada a ver. E são linhas de dinamismo, de alegria, de ímpeto, etc. Que isso é o temperamento prioritário sanguíneo. Mas não é só sanguíneo que ela tem. Ela tem um outro lado, ela tem um Ninguém é lado só uma coisa, né? melancólico. Ela tem um pouco de melancólico no olho, tem coisa que é esse lado dela de gostar de pensar, gostar de fazer bem feito, mais sistemático, etc., que não é tão típico do sanguíneo. Tá? É isso aí. Adoro. Pode Obrigado. falando. Ah, não, agora já chega. Vamos Gente, vocês têm jantar. noção, olhar o rosto de uma pessoa e você saber, assim, e a ideia realmente do curso, né? Não é você só aprender, ai, porque você é isso, né? A gente gosta de deixar muito bem claro que a gente não sai determinando nada, você parece ser. E aí, com esse conhecimento, você sabe exatamente o que você vai usar de linha, o que você vai fazer no olho, o que você vai fazer de contorno, angulação. Então, a gente vê que tudo, como eu falei antes, Nina tá presa aqui, tudo tá interligado, né? Então, é assim, realmente assim, um investimento para a vida, da vida e para a É vida. importante, se eu fizesse essa, essa análise com qualquer pessoa aqui, o principal é que a análise faz você começar a refletir sobre si mesmo. E é isso que para que serve. Você refletir, o que eu quero? O que eu quero expressar? Quem sou eu? Qual o meu melhor lado? Ou, né, em termos de maquiagem, talvez você vai para uma festa e você quer vivenciar um personagem que não é você. E tudo bem, né? Então, o que você quer expressar nesse momento da sua vida? Nessa festa ou no dia a dia. Né? E isso faz uma diferença gigantesca para o seu. E como a confiança que ele ganha em você. É difícil, por exemplo, uma pessoa que é visagista fazer um teste de noiva e a noiva não querer fazer o trabalho com o visagista. Mas não, tem que ver que não tem técnica. Isso aí já é outra coisa. Bom, gente, vamos indo. Beijo. Ótimo ver Beijo, você. Felipe. Obrigada mais uma vez. Muito, muito. Todo mundo que Uma ficou aqui, lambida gente, na, obrigada. uma lambida na Nina. Tá aqui, ó. E, é. Tchau, gente. Obrigado por acompanhar a gente. Bye.